O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Crislene Biagi. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2012, no interior de São Paulo. Eu morava em um bairro que era considerado uma periferia, um lugar de pessoas simples, porém honradas. Eu vim do Ceará, GRP, após me envolver com um homem através das redes sociais. Eu vim para São Paulo morar com esse homem com 18 anos de idade, totalmente iludida. Ele me cativou minha família. Eu achei que tinha encontrado o príncipe encantado do cavalo branco. Inocente, eu ainda era virgem. E em 2012, vim morar em São Paulo com ele. No começo foi tudo às mil maravilhas, mas depois ele começou a colocar as garras de fora. Ele era um narcisista, louco, maníaco, psicopata, um monstro grotesco. Passou a me bater. Ora ele me batia, ora ele me alisava. Eu não tive filhos com ele, graças ao bom Deus. Ele não queria mais filhos. Dizia que tinha 10 filhos com outras mulheres. O nome do meu carrasco é Leandro. E quando os vizinhos passaram a tomar satisfações sobre o que ele fazia comigo, já que os vizinhos ouviam os meus gritos e pedidos de socorro, ele simplesmente mudava de casa. E assim foi indo. Fomos andando de periferia em periferia, mudando sempre de lugar. Não tínhamos uma residência fixa. Eu não tinha acesso ao telefone, somente quando ele deixava. E ainda por cima eu era supervisionada. Vivia trancada em casa em um cárcere privado, cadeados na janela. Só fazia serviço de casa quando ele estava em casa. Não tinha para onde eu correr, não tinha o que eu pudesse fazer. Tentei matá-lo, mas não consegui. Tentei me matar e também não consegui. Eu era a escória da humanidade, GRP. Até que um certo dia nos mudamos para um sítio. Ele tinha que me isolar do mundo para poder fazer as merdas que ele dizia ter o direito de fazer comigo. Quando ele saía para ver os filhos dele, ele me deixava trancada no quarto apenas com pão e água. Aliás, pão e água eram as únicas coisas que eu comia. Eu nunca vi um filho dele. Eu nunca vi ninguém da família dele. Eu não sabia nada sobre ele. Quando eu estava no Ceará, ele me falava muito da família dele, mas era tudo mentira, porque nunca ele me apresentou a ninguém da família. E quando os vizinhos perguntavam sobre mim, ele dizia que eu era esquizofrênica, louca, por isso que eu só gritava. Bom, eu preciso respirar para conseguir continuar, pois isso mexe comigo demais. Com o tempo, eu fui me acostumando com essa vida sofrida. Passei a achar que ele tinha razão e que eu merecia sofrer com certeza. Eu passei a pensar que eu tinha feito algo em outra vida e que agora eu estava pagando. Então, após tentar de tudo, eu resolvi não lutar mais, GRP. Pedi muitas vezes para ele me matar, mas ele me dizia que assim não tinha graça. A graça estava em ele me fazer sofrer. E rindo dizia para mim que tinha planejado durante muito tempo arrastar alguém do Nordeste para a cidade dele, para poder colocar em prática suas perversidades. Assim, ninguém iria questionar, pois minha humilde família não teria recursos para vir para cá atrás de mim. E você e seus inscritos soubessem, já arrepiou o quanto eu chorei. Só Deus sabe. Caí numa arapuca que sinceramente seria difícil eu sair. Um certo dia, ele ligou para os meus familiares no Ceará
E quando eu fui falar com os meus familiares, eu, no ápice de loucura, disse que eu queria ir embora. Então ele me bateu. Me deu um tapa na cara que foi tão forte que eu caí ao chão. Pegou o telefone e disse para o meu pai que a ligação estava ruim e que eu não estava ouvindo o que meu pai estava falando. Então meu pai disse: eu quero falar com a minha filha. E ele começou, GRP, a fazer um chiado no telefone para que meu pai pensasse que realmente a ligação estava ruim. O meu marido monstro, pois era assim que eu o chamava, disse para o meu pai: seus virinos, não ouvindo, e desligou o telefone furioso comigo, pois eu desobedeci a ordem dele. Devido a essa desobediência, ele simplesmente me amarrou. Caminhou até o fogão a lenha, já que nessa época a gente já morava no sítio, e pegou uma ferramenta dessas que marcava a cavalo. Ele mesmo disse que aquela ferramenta servia para isso. Cuidadosamente ele esquentou no fogão a lenha aquela ferramenta, deixou a ferramenta ficar bem quente e em seguida caminhou na minha direção e me queimou com aquela ferramenta nas costas. Eu dei um grito gigantesco e senti uma dor profunda que cheguei a perder os sentidos, GRP. Quando acordei, estava com umas ervas que ele tinha colocado nas minhas costas, pois lembre-se bem, minha amiga querida, ele me destruía e depois cuidava de mim, pois não podia perder o parque de diversão. Eu pedi a Deus para que ele me levasse embora muitas e muitas vezes, mas ele não me levava. Até que, num certo dia, um homem bateu na porta da casa. Meu marido monstro achou estranho, pois estávamos no meio do nada e ele não sabia que a gente tinha algum vizinho que morava ali por perto. Então, ele me amordaçou. Para que não houvesse perigo de eu abrir a minha boca. Em seguida abriu a porta e um moço muito mais novo do que meu marido monstro e muito bonito, por sinal, perguntou se o meu marido monstro estava bem, pois ele tinha ouvido gritos de dor que vinham da casa do meu marido. O meu marido foi empadecendo, GRP, com medo de ser descoberto. Eu estava sentada no sofá e ali eu permaneci observando tudo. Conseguia ver o moço pela janela, porque a janela tinha um vidro fumê, aonde o moço não conseguia me ver, mas eu o via perfeitamente. Meu marido colocou esse vidro propositalmente. Outra coisa que você me perguntou era se o sítio era do meu marido monstro. Eu acho que não, mas também eu não sei dizer porque ele não me falava nada. Só me levava à força com ele e quando me transferia de uma casa para outra, era sempre dopada. Ele arrumava um caminhãozinho com um conhecido dele, me enfiava durante a madrugada no caminhãozinho e ninguém me via sair ou chegar nas casas onde eu morava. Voltando ao fato ocorrido, meu marido monstro perguntou para o moço se ele morava por ali e o moço disse que morava nas proximidades e se apresentou dizendo que se chamava Miguel. E perguntou para o meu marido quem era a moça que sempre gritava de dor. Meu marido espantado disse: que moça? Eu moro sozinho aqui. Aqui não foi que gritaram. Eu não ouvi nenhuma moça gritando, não. Se o senhor me der licença, eu tenho mais o que fazer. Então o tal Miguel disse para o meu marido: prazer em conhecê-lo também, senhor. Meu marido respondeu: Leandro. Meu nome é Leandro. E fechou a porta na cara do moço. Depois, meu marido ficou a espiar na janela até que o moço fosse embora. Foi aí que meu marido voltou-se para mim e disse: sua vadia, gritou feito uma porca, e por sua culpa esse desgraçado veio aqui xeretar. Então meu marido pegou uma faca GRP e marcou o meu rosto, fazendo um corte de fora a fora. Depois me beijou do outro lado do rosto
e disse para mim: "Você é tão linda, pena que vai ficar retalhada." E ria muito alto. Depois, como se nada tivesse acontecido, ele falou que não me deixaria mais lavar a roupa do lado de fora de casa, não, por um tempo, pois o cara poderia estar de olho. Os dias foram passando, até que num certo dia, meu marido monstro teve que ir à cidade. Pegou a sua moto, que por sinal era bem velha, e me deixou ali no quarto trancada, e disse que logo voltaria. Eu logo imaginei que ele ia demorar a voltar, e dei graças a Deus, pois eu não aguentava nem olhar para a cara daquele maldito. Quando ele saía para ir à cidade, geralmente ele voltava somente à noite, e foi aí que um fato inusitado aconteceu. Eu não sei dizer para você exatamente que horas eram, pois eu não tinha noção nem de dia e nem das horas. A única pessoa que possuía um relógio naquela casa era o Leandro, e esse relógio ficava sempre no bolso dele. Eu ficava perdida na hora, então eu não sei dizer que horas eram no exato momento que alguém bateu na janela do quarto e disse para mim: "Moça, você tá por aí?" Aí eu falei: "Quem é?" E a pessoa me disse: "Meu nome é Miguel. Eu sei que esse homem está judiando de você e eu vou te ajudar, mas você tem que confiar em mim." Aí eu chorando falei: "Moço, pelo amor de Deus, chama a polícia. Desde 2012 ele me mantém encarcerada. Eu juro, moço, acredita em mim, me ajuda, pelo amor de Deus." Então JP, o tal do Miguel, falou: "Tem uma moto se aproximando. Deve ser o seu algoz." Eu não estava ouvindo nada. A moto fazia um tropé danado quando chegava. Então eu falei pro tal Miguel: "Olha, moço, eu acho que ele não está chegando não. Será que você não consegue me salvar? Você não tem um martelo, algo para derrubar a porta?" E o moço me disse: "Moça, escuta bem. Tem uma moto se aproximando sim, eu estou ouvindo." "Está um pouco longe, mas é questão de minutos até chegar aqui." Então ele continuou: "Como você se chama?" E eu disse: "Eu me chamo Crislene." Então ele disse: "Eu vou te chamar de Cris, posso?" Eu disse: "Sim, pode." Eu chorava copiosamente. Então ele continuou: "Não chores mais, tente ficar calma. Preste atenção. Hoje eu vou atacar essa casa e levarei você para minha casa. Mas eu peço que você não se assuste comigo, pois a minha aparência durante a noite não vai ser das melhores. Mas eu tenho um bom coração. Hoje você será liberta. A polícia está muito longe daqui. Você está no meio do nada. Eu mesmo vou fazer o serviço. Mas agora eu preciso ir. Eu tenho que me certificar que realmente ele não vai fazer mal a mais ninguém." Então eu ouvi o tal Miguel começando a se afastar da casa. E não demorou muito, escutei a moto do meu marido monstro se aproximando. Miguel ainda disse para mim: "Disfarce bem, não deixe ele perceber nada. Estou observando ele há um tempo e eu vou ajudar você, eu prometo." Realmente Miguel tinha razão, a moto estava vindo, mas como ele sabia disso, sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Quando meu marido chegou, ele entrou dentro de casa. Eu estava sentada na cama. Ele chegou bêbado. Eu comecei a chorar e quando ele abriu a porta do quarto, ele disse para mim: "Olá, amor, sentiu minha falta? Sentiu a falta do seu macho alfa? Adivinha, hoje eu não achei nenhuma perva na cidade, então eu vou catar você mesmo." Eu, GRP, comecei a me encolher toda. Sendo assim, eu recebi um tapa na cara e ele arrancou minha roupa e me estrupou. Ali mesmo, sem piedade. Era sempre assim. Depois ele me arrastava para o banheiro e me olhava enquanto eu tomava banho, me perguntando se eu tinha sentido prazer. Se eu não respondesse nada, ele me batia. Se eu dissesse que não, ele me batia. Se eu dissesse que sim, ele me batia mesmo assim. Tudo era motivo para ele me bater e satisfazer a maldade dele. Naquela noite, ele me deixou amarrada, deitada no chão da sala. Muitas vezes eu dormia ali, dessa maneira, enquanto me observava. As chaves da casa estavam todas em um molho de chaves que ficava dentro do bolso dele. Naquela noite estava muito frio. Devido a isso, eu demorei muito para conseguir dormir.
Então, GRP, numa certa hora da madrugada, algo se jogou na porta. Na hora, Leandro levantou, me amordaçou, pois ele não podia correr o risco de eu fazer um barulho e alguém descobrir que eu estava ali. Então ele correu para a janela para ver o que estava acontecendo lá fora. E aí ele virou para mim, branco, feito um papel, e falou: "O quê? Um lobisomem? Não é possível. Eu devo estar vendo coisa. Não é possível." Eu fiquei assustada, tentando entender o que estava acontecendo. E aí ele simplesmente me arrastou para a porta e me sentou bem de frente para a porta. E disse para mim: "Se essa coisa entrar aqui, ele vai devorar você primeiro, querida. E assim eu poderei fugir." Ai, GRP, eu estava desesperada, tão desesperada que eu tentei levantar. E foi aí que o Leandro me bateu e disse para mim: "Não saia daí, ou eu mesmo vou matar você." Então ele pegou um facão e foi para a porta da cozinha. E quando ele viu que a porta da sala, que era bem fraca, estava cedendo, ele simplesmente abriu a porta da cozinha lentamente e saiu correndo. A porta da sala veio abaixo e eu vi um ser que não era desse mundo, não. Aquilo era enorme. Tinha uns 2 metros de altura, dentes que não cabiam na boca, olhos vermelhos feito fogo, pelos marrons, garras afiadíssimas. Babava muito e estava furioso. Deu um uivo pavoroso e nessa hora eu desmaiei. Quando eu acordei, GRP, eu estava em uma casa, deitada em uma cama, e até pensei que eu tinha morrido e que ali era o paraíso. Do nada, Miguel entrou no quarto e perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu percebi ali que eu estava viva e perguntei para o Miguel como eu tinha ido parar ali. Então ele me disse que ele mesmo tinha me trazido. Eu mesmo sem entender nada, agradeci a ele pela ajuda. Eu estava muito assustada e Miguel me tranquilizou e disse para mim: "Primeiro você vai se alimentar e depois sentaremos lá fora embaixo da árvore e eu vou explicar tudo a você." Eu mais uma vez agradeci e depois que me alimentei, como eu não comia há muito tempo, saí para fora. Na hora que eu pisei os pés para fora, eu ajoelhei, caí de costas no chão e agradeci pelo sol que estava em meu rosto, o vento que estava batendo nos meus cabelos, e eu quase morri de emoção com a sensação de liberdade que eu estava sentindo, GRP. Chorei muito. Depois eu me recompus e fui me sentar ao lado do Miguel, embaixo da árvore. Pedi desculpas a ele pela cena, mas fazia muito tempo que eu não sabia o que era sair para fora de casa sem ser vigiada, ameaçada. E Miguel me disse que isso era compreensivo e que iria me contar o que tinha acontecido. E depois, se eu quisesse, eu poderia contar para ele como eu fui parar nas garras do Leandro. Eu disse a ele que com certeza eu diria a ele tudo o que ele quisesse saber. Então Miguel me disse: "A fera que você viu ontem à noite era eu. Eu sou um lobisomem." Eu quase desmaiei de novo, GRP. Miguel me acudiu e disse para mim: "Calma, eu não vou te machucar, eu não faço mal a ninguém, a não ser que seja necessário. Eu tenho plena ciência do que faço, já que eu nasci assim, com essa lincantropia. Minha fisionomia não é das melhores, como você mesmo viu, quando eu estou transformado, mas ser consciente me dá algumas vantagens." Eu ia ouvindo tudo boquiaberta e Miguel me perguntou: "Me diga, aquele ordinário te deixou ali para que eu na forma de fera te devorasse, não foi?" Eu balancei a cabeça positivamente, dizendo que sim. Então ele continuou: "Sinceramente, eu já estava de olho no seu ex-marido há algum tempo. Não sei ainda o que ele fez com você, mas pelas marcas nas suas costas não deve ter sido nada bom." Eu senti um aperto no coração, GRP, porque eu estava de sutiã quando Miguel invadiu a casa transformado. Então Miguel me disse: "Eu saí correndo atrás da porcaria do Leandro e deixei você lá no chão, desmaiada. Me perdoe, mas eu não poderia perder o rastro dele. Então eu consegui alcançá-lo na estrada de terra.
Aí eu interrompi o Miguel e disse: e você o matou? Comeu ele? Percebendo a minha gafe, eu abaixei os olhos e Miguel então falou: tá tudo bem você ter dúvidas sobre mim ou sobre o fato ocorrido. Agora me diga, Cris, você acha que lobisomens gostam de comer a carne humana? Eu então disse: não sei, talvez, sei lá. Eu não entendo nada sobre lobisomens. Eu fiquei com tanto medo de você que eu achei que eu ia morrer ali mesmo. E foi aí que Miguel me disse: a carne humana é tão podre que nem os urubus comem. O que dirá os lobisomens? A não ser que você seja um lobisomem inconsciente e coma qualquer coisa, né? Sem querer te ofender, claro. Eu nessa hora ri de RP e olha que fazia muito tempo que eu não sabia o que era sorrir. Então Miguel me disse que ao alcançar o Leandro, o pegou pelo pescoço e apertou o pescoço dele até que ele desmaiasse. Depois arrastou ele para uma porteira de um sítio que fica a alguns quilômetros dali e deu um jeito para que ele não pudesse maltratar mais nenhuma mulher. Muito pelo contrário, se ele sobreviver, ele vai ter que tratar muito bem a próxima mulher que ele arrumar, pois ele não será mais capaz de levantar a mão para ninguém, já que ele não estava mais com as mãos. E se ele tivesse sorte, ainda não ficaria aleijado. Eu fiquei a pensar na dor que o Leandro deve ter sentido quando recobrou a consciência. E Miguel continuou: eu poderia ter matado ele? Sim, claro que eu poderia, mas seria muito fácil. Ele precisava sofrer. E essa foi a sentença que eu dei para aquele humano demoníaco. E adianto a você que amanhã vamos embora dessa casa. Ela é alugada e já está tudo certo com o dono do sítio. Ele já sabe que a qualquer momento eu ia embora daqui. Aí eu falei pro Miguel: mas e meus documentos? Miguel rindo disse: estão no quarto. Eu, quando voltei à forma humana, voltei na casa, peguei tudo que eu achei de documento seu. Inclusive, achei os documentos guardados embaixo da cama. Peguei algumas roupas suas, já que você tinha pouquíssimas roupas, mas isso não é problema. Dinheiro é que não me falta para comprar roupa para você. Então eu disse a ele: eu posso te fazer uma pergunta? E ele disse: sim, claro. Aí eu, com medo e receio, falei: agora eu sou sua prisioneira? Miguel rindo respondeu: você é minha convidada. Não será prisioneira de mais ninguém, está livre. Eu quero te ajudar, pois você precisa recomeçar. Mas se você não quiser minha ajuda, você pode ir embora a qualquer momento. Eu pedi desculpas pela minha pergunta e Miguel me disse que estava tudo bem. Então ele falou: agora me diga, como você foi parar nas mãos desse homem? E foi aí, GRP, que eu contei cada detalhe para o Miguel, que ficou furioso ao me ouvir falar tudo o que eu passei nas mãos do Leandro. Miguel, transtornado, me disse: eu desconfiava que você tinha passado muita coisa ruim, já que seu corpo fala por você. Mas eu não imaginei que fosse tanta coisa ruim assim. Aquele desgraçado merecia muito mais do que eu fiz com ele. Eu deveria ter arrancado as pernas dele também. Eu fiquei com medo ao ver o Miguel nervoso e achei que ele pudesse se transformar na fera. Mas ele me tranquilizou dizendo que isso não iria acontecer. Ele tinha controle total sobre as ações dele. E não seria agora que ele iria perder o controle. Bom, GRP, quando chegou a noite, perguntei para o Miguel se ele iria se transformar naquele ser. Mas ele me disse que naquela noite não. E que em noites de lua cheia, ele sentia essa necessidade todas as noites. Mas fora isso, era só quando ele queria. Sendo assim, eu dormi na cama dele e ele no sofá. Eu queria dormir no sofá, mas ele não permitiu, dizendo que isso seria uma falta de cavalheirismo. E ele fora criado por uma dama. No dia seguinte, fomos embora para outra cidade e Miguel me garantiu que ele me levaria para casa. Detalhes, GRP. Ele estava falando sobre a minha casa no Ceará. E ele disse que só iria embora após me ver em segurança. Durante essa viagem que fizemos até o Ceará, que você bem sabe que são dias de viagem, fizemos muitas paradas e ficamos em vários hotéis, pois às vezes ocorria a necessidade do Miguel sair para se transformar e correr pelas matas. E mesmo eu traumatizada com tudo que eu passei, eu acabei me apaixonando pelo Miguel. Dane-se se ele era um lobisomem.
Ele salvou a minha vida, me tratava bem e fazia tudo por mim. Isso era uma loucura, eu sei, mas era o que eu estava sentindo naquele momento. Só que eu guardei isso para mim. Durante todo o percurso, Miguel nunca me desrespeitou. E quando eu voltei para minha cidade e contei parte da história à minha família, omitindo, claro, o fato do Miguel ser um lobisomem, fomos muito bem recebidos. Meu pai já desconfiava que tinha ocorrido algo de ruim comigo, mas não podia fazer nada, pois ele estava muito longe, e agradeceu Miguel por salvar minha vida e me trazer de volta para casa. O quanto chorei nesse dia, tamanha emoção que eu sentia ao ver minha família, eu nem sei pronunciar em palavras o sentimento que eu senti. Miguel não quis se hospedar na casa do meu pai e eu bem sabia o porquê. Ao invés disso, ele se despediu de mim, dizendo que precisava ir embora. Eu aperreada, pois percebi que amava aquele homem, desatei a chorar, enquanto agradecia a ele tudo que ele fizera por mim. Miguel disse que sempre que possível ele viria me ver, mas que não podia naquele momento ficar ali. Eu fiz ele prometer que ele voltaria. E ele me disse que se eu quisesse que ele voltaria, somente para me ver. Bom, GRP, 2 anos depois, o Miguel voltou para me visitar. Eu ainda estava morando com meu pai, não tinha me relacionado com nenhum homem, pois eu tinha horror a homens. E fiquei muito feliz quando eu vi o Miguel. Meu coração parecia que ia sair pela boca, pois ele estava mais bonito ainda que antes, se é que isso é possível, né? E quando o Miguel voltou, ele me disse: Cris, você quer se casar comigo? E viver uma vida pacata, sem filhos? GRP, ele não queria filhos e eu entendia, pois isso era sinal da continuação da linhagem dele. E eu disse que sim, claro que eu queria. Então Miguel comprou uma casinha na saída da vila, que dava de fundo para um matagal. Reformou a casa do meu pai, ajudou minha família financeiramente. E hoje eu vivo aqui com ele. Há 1 ano, a internet chegou aqui na vila. Algo novo, porque aqui tudo chega atrasado. E há 1 ano eu sou inscrita no seu canal. Meu marido, você conheceu na webcam e disse que a aura dele é diferente da aura de um ser humano comum e que realmente ele é um encanto, pro. Pedi desculpas a você, pois Miguel é um homem de poucas palavras e o máximo que ele te disse foi um oi. Mas você mesmo disse que isso já foi suficiente para você ter noção se o que eu estava te contando era verdade ou mentira. Nunca ninguém soube o que realmente Miguel era, graças a Deus. Já que o meu Miguel é um lobisomem consciente, não sai por aí fazendo estripulias e merdas, o que garante a vida dele. E adianto às suas inscritas que na cama, entre 4 paredes, ele não fede a carniça. Muito pelo contrário, tem um cheiro muito bom. E para dar conta desse homem na cama é uma tarefa difícil, vice? Mas que eu faço com imenso prazer. Na minha vida, o verdadeiro monstro foi o Leandro, que graças a Deus eu não tive mais notícias dele. Espero que ele esteja pagando por todo o mal que ele me fez. E não faça mal a mais ninguém. Tem seres humanos que são piores, mas muito piores que os lobisomens. Meu corpo, como te mostrei na webcam, é a prova de tudo que eu passei. Eu te mostrei cada detalhe e não escondi nada. E você viu que um ser humano maligno é capaz de fazer. Sou 1000 vezes o meu lobisomem. Claro, pelo amor de Deus, eu peço às suas inscritas que não saiam por aí querendo dar para qualquer lobisomem, né? Nem todos são do bem. Miguel sempre fala isso pra mim, que nem todos os lobisomens são lobisomens bons. Ele me deu permissão para contar meu relato para você, já que apesar de você ter muitas informações confidenciais nossas, sei que você não vai quebrar o seu sigilo. Confio em você totalmente. GRP, nem sempre os lobisomens ou lupinas são os vilões. Tem quem é pior que o próprio diabo e caminha sobre a terra e nem é lobisomem. E se escondem atrás de lindas palavras, são lobos em peles de cordeiro, que podem destruir uma vida sem nem ao menos sentir remorso. Todo cuidado ainda é pouco com os lobisomens do mal, sim, é verdade, mas ainda acho que todo cuidado ao quadrado ainda é pouco com certos seres humanos doentes e perversos. Quero deixar registrado também aqui
que o telefone para o Disque Denúncia é 180. Se você está sendo ameaçada, se você sofre agressões físicas, ligue para o 180. Na época do meu relato, eu não tinha acesso a essas informações, mas nos dias atuais que vivemos, temos acesso a essa ajuda e eu acho importante que seja feita essa divulgação. Sei que você, GRP, está sempre divulgando na sua rede social o telefone do Disque Ajuda a Mulher. Então, meus amigos e amigas, inscritos e inscritas da GRP, bora fazer a denúncia no 180 para que ninguém mais sofra os maus tratos que muitos seres humanos fazem com a sua própria espécie. Abraços a você, seus inscritos e inscritas adoráveis. Fiquem com Deus. Crislene Biagi. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Crislene Biagi, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.